Muito bem. Hoje nós vamos começar aqui uma conversa sobre astrologia e astrologia antiga, né? Trazendo uma perspectiva de como o mundo da antiguidade, o mundo medieval, concebia a astrologia, concebia o mundo e como a astrologia era importante, né, para desenvolver qualquer tipo de arte ou ciência ou pseudociência, né? Então, antes de mais nada, vamos definir a astrologia. O que é a astrologia? Astrologia é o estudo que investiga a relação entre o céu e as coisas que acontecem aqui na Terra, ou no reino sublunar, como chamava os antigos, né? Chamavam os antigos. Então, nós vamos ver aqui um pouco da cosmologia, das correspondências e tradições, né? Só lembrando que esta astrologia, existem muitas astrologias, né? Existe a astrologia chinesa, a astrologia polar, a astrologia hindu, né? E a astrologia moderna. E esta que nós iremos falar é a astrologia legada pelos povos antigos, principalmente a como os gregos adaptaram os conhecimentos dos babilônios e caldeus, né? Então vamos começar pela visão de mundo aristotélica, né? Aristóteles, o filósofo mais importante de todos os tempos, ele dizia que a Terra, o reino sublunar, era composto por 4 elementos e esses 4 elementos por 4 qualidades primitivas. Seria o quente, que expande, né? Ação centrífuga, o frio, que contrai, né? Que é introspectivo, centrípeta, o seco, que afasta, e o úmido, que acolhe. Certo? Então, tudo no universo era composto por essas qualidades primitivas, certo? Inclusive as coisas aqui no reino sublunar e os astros que estavam além da esfera sublunar, né, os 7 astros, também tinham uma correspondência com essas qualidades primitivas. Por exemplo, o Sol quente e seco, elemento fogo. Marte quente e seco também. Júpiter e Vênus quente e úmido, certo? Os benéficos, o Mercúrio frio e seco, o Saturno frio e seco. Então, existia sempre uma correlação, uma qualidade atribuída a tudo que existia. Então, antes da gente iniciar os estudos de astrologia clássica, é importante a gente aprender a pensar nesses termos, de acordo com as qualidades primitivas, certo? O signo tem qualidade primitiva, o planeta, a fase lunar, tudo tem uma relação, certo? Então, isso. Então, aqui os elementos, como são compostos, né? O fogo é quente e seco, o ar é quente e úmido, a água fria e úmida, a terra fria e seca, assim como as estações também, né? Começando com a primavera, que é quente e úmida, depois o verão, que é quente e seco, a água, que é frio, quer dizer, o outono, que é frio e seco, e o inverno, que é frio e úmido, né? E aqui as correspondências na natureza, vulcões, ventos, respiração. E este reino era considerado imperfeito e mutável, sujeito a mudança, né? Geração e corrupção. Já as esferas celestes eram consideradas assim modelos perfeitos, né? Então, o cosmos era eterno e perfeito, organizado em esferas concêntricas. Aí os 7 planetas,
Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, né, do mais rápido para o mais lento. Aí as constelações não, os signos, né? Aqui está errado. 12 signos. 12 signos divididos em 30 graus. As estrelas fixas, né, que se moviam bem lentamente, dá a impressão que não se moviam, por isso chama de estrela fixa. E o motor imóvel, que é o princípio divino que move o cosmos sem se mover. Aqui, olha, já nós iremos falar sobre o que faz a astrologia funcionar, qual é o seu fundamento, né? A gente pode chamar de sincronicidade, mas na antiguidade esse nome recebia simplesmente o conceito hermético de como está, o que está em cima é como o que está embaixo, né? Baseado neste princípio que tudo que foi concebido nas artes, na medicina, na psicologia, na protopsicologia, né? na religião, na magia, né? Aqui, esse livro aqui, ó, Corpus Herméticos, né? Corpus Hermético. Então, Hermes, essa figura mítica, né? Que alguns acham que era um sábio, outros, né? Nós não vamos entrar nessa questão, outros que é um grupo de sábios, mas o fato é que o que se acreditava, o que se entendia que fazia a astrologia fundamentar não eram raios nem emanações, não. Era justamente o que está em cima é como o que está embaixo. Havia uma correspondência, analogia. Então a astrologia ela funciona por analogia, por simpatia, certo? Então, a partir daí, dessa correspondência, assim como tinham coisas aqui, por exemplo, quentes e secas, no céu também haviam coisas quentes e secas, que correspondiam a tudo que existe aqui no reino sublunar, tem uma correspondência no reino supralunar, no mundo das esferas. Então, esse mundo das esferas ele mostra o que acontece aqui nesse processo aqui, com seus aspectos, com seus posicionamentos por casas terrestres, por signos, né? Suas relações de aspectos com estrelas fixas. Então, o céu iria refletir o que acontece aqui na Terra com a natureza, com o ser humano. A partir disso, surgem por exemplo, a partir da astrologia, artes surgem como a medicina, principalmente baseada aqui tem muitos textos, né, antigos, Hipócrates, Galeno, né, falando sobre essa medicina, próprio Paracelso, né, e magias, a agricultura, religião, né? Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, um guia mágico da antiguidade, Picatrix, né, que mostrava qual a magia, a aplicação da astrologia na magia era fundamental, né? Hoje em dia a gente vê o pessoal pegando só a fase lunar e fazendo rituais na lua cheia aí, né, de forma bem assim primitiva, eu diria, né? Primitiva no mau sentido, mas era observado na antiguidade a fase lunar, os aspectos, se a lua estava sendo aflita
por algum maléfico, que era que estava lá no ascendente. Inclusive a gente tem um vídeo falando sobre isso, né? Falando assim por cima sobre como funcionava esse processo de magia, né? Quem quiser investigar com maiores detalhes tem essa recomendação. Mas a agricultura, medicina, né? Tudo usava a astrologia, né? Existia também você escolher um melhor momento para realizar determinado projeto, para você escolher, por exemplo, o melhor momento para uma viagem, né? A astrologia é letiva. Então, a astrologia ela estava no centro de praticamente, tem esse livro aqui, é excelente, né, que é o Tratado das Esferas, que conta a história da astrologia, dessa tradição que a gente recebe, de uma maneira bem didática, bem fácil de entender, com bastante referência, né? Então, a astrologia é esse estudo das correspondências, então vai analisar ciclos, a personalidade da natureza, a personalidade, não só a personalidade, mas os eventos que determinado personagem tende a passar, eventos coletivos, guerras, epidemias, né? Então a astrologia ela é dividida assim em grupos, né? Astrologia natal, astrologia horária para responder perguntas específicas. Inclusive tem um livro, eu não estou com ele aqui fácil, mas tem a astrologia cristã, que é um manual de astrologia horária. Tem manuais modernos excelentes aqui por exemplo, este do John Frawley, né? Ensinando astrologia horária, que é uma modalidade que não é tão conhecida assim pelo público, né? Acho que tem só o mapa natal, né? As sinastrias, mas tem também, funciona como se fosse assim, você fosse jogar um tarô para responder uma pergunta específica, né? Tem a astrologia letiva, que eu já falei, a astrologia mágica, a astrologia ligada para boa manutenção da saúde, para alquimia. A alquimia que não é só para... eu, particularmente, eu não tenho um pingo de interesse de estudar o aspecto prático da alquimia, porque hoje em dia, né, nós estamos num mundo onde você prepara, vai numa farmácia de manipulação, você prepara uma tintura, você consegue medicamentos com muita facilidade, né? Nem na metalurgia, né? Precisa ter toda uma estrutura, um local, um espaço, mas existe o aspecto da alquimia no sentido psicológico, né? Onde o cadinho, a tanô, todos esses paramentos representam situações, né, na nossa própria psicologia. Então, a gente pode encaixar isso daí, que eu acho que tem sentido. E também entender, né, dentro do contexto astrológico, como funciona cada elemento, cores, animais, até para você estar praticando a astrologia horária, por exemplo, ou está investigando um mapa natal, procurando uma profissão, uma carreira ou uma cura, né? Uma forma de ajudar um determinado nativo, você ter esse conhecimento. Agora, fazer esse trabalho com tintura, eu mesmo, né, acho até admirável, né, o tempo que as pessoas despendem a se dedicar a isso daí, mas eu acho
Para quem não trabalha especificamente com isso, praticamente inútil. Que pode ser um tempo aproveitado em outros estudos, né? É que a vida humana é muito curta. Então nós temos aqui referências, né? Picatrix, Astrologia Cristã, Tratado das Esferas, Ptolomeu, Corpos Herméticos. Então a gente tem essas informações, tá bom, gente? Então o objetivo é falar sobre a astrologia clássica, antiga, né, nesses vídeos. Então cada vídeo a gente vai procurar falar sobre um ponto importante. Então, desse vídeo a gente tem para destacar isso aqui. É importante que a gente aprenda a pensar nesses termos de esferas, né, e também nas qualidades primitivas. Então, cada planeta tem uma qualidade primitiva, cada estação, cada fase lunar, cada signo. Então, se a gente vai entender sobre a astrologia e esse processo de simpatia, de analogia, de correspondência, de sincronicidade, é necessário entender principalmente, primeiramente, isso aqui, antes de mais nada, tá bom? É isso.